Olá, boa noite, Metrópolis no ar. E por aqui, sexta-feira, cheia de ideias do que fazer no fim de semana e também de reflexão. A gente entra num tema urgente, que é o feminicídio, crime que só aumenta no Brasil e que precisa ser combatido. O assunto é retratado nas artes e um exemplo é a série Bom Dia, Verônica, que acaba de levar o prêmio APCA na categoria televisão e que também rendeu o troféu à atriz Camila Morgado. E hoje tem mais. O tempo do mundo não cabe na gente. Zélia Duncan lança primeiro single do disco novo, que tem só músicas de Alzira E. A natureza e um ser humano mais sensível nos murais urbanos da Suíça Mona Caron. Não aceitei a proposta. Criolo vai fazer o primeiro show de realidade estendida do Brasil. Seu flow virou lenda, sistema obtuso. E o podcast Praia dos Ossos, que escancara o machismo na sociedade, o grande vilão por trás da violência contra a mulher. Você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. Eu trabalho com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz. Tem medo de pedir ajuda. Se você tá passando por uma situação assim, me procura. Quando a gente fala de um tema urgente, como esse, que é o tema da violência doméstica, do feminicídio, é muito bom quando ele vem pela ficção, sabe? É muito importante, porque o alcance da ficção é muito maior. Se é pra fazer, faz direito. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. A senhora não sabe de nada. A culpa é minha. A Janete, ela tem um dado assim com a realidade, que ela faz toda a curva e se sente culpada. A Janete, ela passa por todo esse processo, que é aquele processo que eu acho que foi tão bem feito na nossa série, que foi o processo da caixa. Porque a caixa tem um valor metafórico muito grande no Bom Dia, Verônica, né? Que é essa mulher que tá dentro de uma caixa, que não tem coragem de abrir a caixa. Ele abusa delas. Eu só escuto na caixa. Caixa? Até o momento em que ela consegue abrir a caixa e dar uma espiada e entender que aquela realidade faz parte de muitas mulheres e que ela pode sim entender que ela é vítima, que aquilo tem nome o que ela está sofrendo. Ela poder se identificar e saber que tem pessoas que podem ajudá-la. Tem um trabalho seu, né, de gestual com a Janete, que assim, que quem gosta fica louco, assim. Ela é muito achatada pelo próprio companheiro, pela própria sociedade. Como a Janete, ela vivia numa prisão e a prisão era a própria casa dela, eu poderia também colocar a Janete como se ela já estivesse se desfigurando dela mesma, sabe? Ela já não pensa muito quais as posições que ela poderia, por exemplo, sentar para assistir uma TV. Ela já não tem mais essa preocupação porque ela já foi perdendo um pouco a vaidade, sabe? Ela também já foi perdendo um pouco quem ela é. Engole. Engole agora! Você sabe que quando a gente estava filmando, as mulheres no set, é muito bonito de ver, porque as mulheres, elas me olhavam de outra forma. Elas compartilhavam, né? Tem coisas que são nossas, né? Mas teve alguns casos de mulheres no set que estavam trabalhando e não conseguiam assistir as cenas, porque já tinham passado por alguma coisa próxima. Isso é muito triste, né? Porque você vê que está do nosso lado. Depois de meses de ciúmes e tapas, a Ângela resolveu que não queria mais. Ela ia entrar em 1977 sem o Doca. Você ouviu ela mandar embora? Ouvi. Ela falou o quê? Eu não quero mais ficar. Não quero mais ficar com você. Você vai embora. Fui ouvindo Praia dos Ossos e eu fiquei tão chocada. Eu tô louca para acabar, ainda falta pouco. Como a sociedade é machista, é um absurdo. A pessoa é morta e ela é culpada por ter sido morta. Aí eu fico pensando também no retrocesso que a gente está vivendo de um governo onde... Por exemplo, no final do ano foram, acho que, 6 mulheres assassinadas, 6 ou 7, inclusive algumas na frente dos filhos. Basta, basta, não é possível. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito perto. Eu
Quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. O podcast Praia dos Ossos traz um novo olhar para um crime que estampou as manchetes dos principais jornais na década de 70. O assassinato de Ângela Diniz pelo seu então namorado Doc Street. Foram mais de 2 anos de pesquisa e muitas entrevistas para montar os 8 episódios. Quando vocês pensam nesse podcast, vocês pensam realmente em contar, além da trajetória da Ângela, também essa trajetória, esse cenário do machismo no Brasil? Não só por causa do machismo da época, mas principalmente por causa da virada feminista provocada pela defesa que o advogado do Doc Street, o assassino da Ângela, fez no primeiro julgamento, em que ele acusou ela da própria morte. Ela provocou, ela levou a esse estado de espírito este homem que era um rapagão, um mancebo bonito, que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus lasciva. Esse primeiro julgamento, com essa defesa tão machista, provocou uma virada no movimento feminista, que era muito incipiente na época, eram umas poucas mulheres se encontrando em casa, em geral, para fazer grupo de estudo e ler Simone de Beauvoir, essas coisas assim. Elas resolveram fazer um movimento que elas chamaram de Quem Ama Não Mata. Isso nos indignou que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. As mulheres se assanharam, saíram para as ruas. Mulheres não saía para a rua, tinha medo. Aí com cartazes, com tudo, quebrando e dominaram tudo. A imprensa da época também era uma imprensa muito machista que comprou essa versão apresentada pelos advogados do assassino. Quando a gente começou o projeto, a gente não tinha ideia de quem ela era, como pessoa, como personalidade, o que ela gostava, quem eram os amigos dela, o que deixava ela triste, o que deixava ela feliz. E aos poucos, ao longo do projeto, a gente foi conhecendo ela. O cartão de crédito e passaporte era o que faltava no Brasil. Acho um luxo. Ela era uma mulher muito interessante, muito diferente, muito conservadora no sentido de ser realmente uma socialite. Ela era racista, ela era elitista, ela era tudo isso, mas ela tinha uma coisa dentro dela de querer ter uma independência, de querer ter uma liberdade, especialmente liberdade sexual, que não era comum nas mulheres daquela época. Eu sempre me lembro dela virar para mim e dizer assim, olha, se eu encontrar com você numa festa, você me mostra logo quem é o seu marido, porque para mim ele fica usando saia. Pode deixar que eu não chego nele. Olha só! Vocês conseguiram contar a história que não foi contada dela na época, né? É isso? Exatamente. Na época não tinha história nenhuma. Ela era chamada de Pantera de Minas, diziam que ela tinha muitos namorados, que ela era muito bonita, que ela era muito bonita, que ela era muito sexy, que ela era muito bonita. O retrato que vocês fazem do Doca e de outros homens que a gente aparece no podcast, do advogado que fez essa defesa tão machista, ainda assim, vocês abriram espaço para mostrar que esses homens ali envolvidos nesse crime não eram necessariamente monstros. Basta você fazer a conta. Se você vê que tem 3 feminicídios por dia, não são psicopatas. Não tem tanto psicopata na população, não tem tanto psicopata assim. Mulheres não são estupradas por psicopatas, mulheres não são assassinadas por psicopatas, são estupradas e assassinadas e assediadas por homens normais. E é importantíssimo a gente entender isso, eu acho. Entender, para a gente poder corrigir isso e para os homens principalmente, que não são assassinos, nem assediadores, nem estupradores, eles precisam olhar em volta, porque sem participação deles, sem que eles entendam isso, a gente não vai conseguir resolver. A voz das mulheres na defesa delas próprias, esse feminismo que pode salvar vidas, está na arte, ainda bem. E a gente tem aqui uma artista que a gente admira tanto e que também é uma voz, é um exemplo para a gente, Zélia Duncan. Que prazer estar aqui com você. Ô, Adriana, que prazer poder estar nesse espaço que é nosso. Essa matéria que você mostrou agora, a minha mão fica suada, sabe? De nervoso, assim, quando eu vejo isso.
Mas é muito bom poder falar e te encontrar aqui. Que bom. E você, a gente olhando ali para os trabalhos que você fez o ano passado, no podcast, ela falou que foi a possibilidade de contar a história de outro jeito. É bom quando a gente pode ter a voz, né? E você lançou, junto com a Ana Costa, um projeto que deu num disco, Sim. Sou Mulher, Sou Feliz, que tem esse foco, né, também, né? Total, de valorização, né, de falar da gente com tudo de positivo e de difícil, de doído, mas juntas, sabe, Adriana? Foi muito potente a nossa gravação, 16 cantoras, mais o Slam das Minas do Rio, Tom Grito com Gênesis fazendo uma abertura incrível, mulheres instrumentistas, foi um acontecimento para nós mesmo, tá no Spotify. São cantoras assim, de Alcione Abarramalho, Daniela Mercury, Marina Iris, Tereza Cristina, Juliana Vargas, Isabela Taviani, um monte, Fabiana Cosa. A gente tentou, de um jeito difícil, porque era pouco, foi através da Biscoito Fino, mas eram poucos recursos. A gente tentou um pequeno recorte do Brasil. Faltaram pessoas trans, que eu queria muito ter levado, não consegui, pela circunstância, pelo pouco tempo. Mas ele tentou, as músicas falam de todas e todos, é uma tentativa disso. Que bom. Você está dentro de um assunto tão importante como essa violência contra a mulher e a defesa dos nossos direitos, e você se pronuncia pela defesa da democracia, pela defesa da liberdade. Você é uma artista que tá na rede social, tá se pronunciando, né? Eu acho que é uma questão de temperamento também, né, Adriana? Eu não sei ser de outra forma. As coisas começaram a acontecer, especialmente a partir até da campanha eleitoral, que foi extremamente violenta e que veio desaguar no momento que a gente está, que é um momento devastador. Então eu comecei a pensar, por que a gente chegou nesse ponto de tamanha polarização, tamanho ódio? O que houve com a gente? E comecei a tentar achar um canal de conversa com as pessoas. Eu sou uma formiguinha, o Brasil é imenso, eu estou só tentando fazer isso. E dentro do meu espaço ali, eu tenho conseguido um pouquinho. Eu tenho aprendido muito. Eu tenho uma luta forte antirracista, entendendo o que é isso. Eu tenho uma luta forte anti-homofobia, por motivos óbvios, eu sou dessa comunidade. E comecei a me expor cada vez mais, de uma maneira, tentando ser inteligente, para não me destruir, né? Mas para não me destruir, eu faço música, eu tenho esse privilégio, eu amo poesia, eu procuro a beleza também, mesmo dentro de casa, do jeito que eu posso, eu estou atrás da beleza e da democracia. Estamos atrás da beleza, né? E da democracia. Estamos juntas e juntos, inclusive. E a Zélia está aqui para falar também de um dos lançamentos dela nesse ano. Mas vamos por partes, vamos para esse primeiro aqui. O disco Minha Voz Fica, que só tem canções da Alzira E, que será lançado no dia 5 de fevereiro. Mas para a gente começar a sentir o clima do disco novo, já saiu o primeiro single. Aliás, saiu hoje. Beijos Longos. Vamos ouvir um trechinho. O tempo do mundo não cabe na gente, sente. O tempo do mundo anda tão diferente, mente. O tempo do mundo só tem 2 ponteiros. Freio. O tempo do mundo anda muito ligeiro. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. Eu tenho saudade daqueles beijos. Ai, Zélia, obrigada. É um carinho essa música. Né, Adriana? Poxa. Essa mão aí tocando é o Pedro Franco, um grande jovem músico que tocou o disco inteiro comigo. Bom, a poesia da Alzira, a gente que acompanha a sua carreira sabe que ela já cruzou com você, já te pegou, já te comoveu. E por que fazer mais Alzira agora? Olha, Alzira... Bom, primeiro sim, eu gravei de Alzira e Arruda, que é um grande poeta, um dos grandes parceiros de Alzira, que aliás é parceiro nessa canção junto com Jerry Espíndola, que é irmão dela.
E eu sou muito misturada, né, Adriana? Eu nasci em Niterói, fui criada em Brasília, passei a minha vida inteira no Rio de Janeiro, agora estou mudando para São Paulo, mas os meus olhos, meus ouvidos sempre estiveram ligados em São Paulo. Eu já gravei um álbum inteiro de Tamar Assunção, já me debruço sobre a obra de Luiz Tati, cantoras como Nausete, Cida Moreira, identificadas com São Paulo, estão entre as minhas favoritas. Então, cantar Alzira eu acho que é uma espécie de, como disse o Márcio Debelian, que é um dos curadores lá desse trabalho, ele e o DJ Zé Pedro e a Joia Moderna e tal. É como se eu estivesse fechando uma trilogia. Itamar, Tati e agora Alzira, que embora tenha nascido no Mato Grosso, é também uma artista muito identificada com São Paulo. Muito bem. E a gente vai pensando nesse disco aqui, ele abre as comemorações dos seus 40 anos de carreira, é isso? Uau! Uau! Como? 40 anos, minha voz. É verdade que você é super cuidadosa com a sua voz, assim? É uma pessoa que nunca deve ter perdido a voz na vida, que sempre, desde cedo, cuidou muito da voz, é isso? Olha, Ana, eu ganhei esse apelido de florzinha de estufa, né, dos meus amigos, porque sempre fui extremamente cuidadosa com a minha voz. Eu passei por tantos estágios diferentes com a minha voz, Adriana, uma loucura. E a gente vai ficando mais velha e a voz tem seus estágios também, né? A prega vocal, né, são dois músculozinhos pequenininhos, são músculos. Assim como os outros músculos do nosso corpo precisam estar com tônus, sabe? Então, eu sempre me preocupei demais com essa parte. Esse isolamento me deu uma coisa muito interessante. Esse disco que está saindo agora, ele lá para maio, junho, a gente volta a falar, eu espero. Eu vou lançar o segundo disco feito dentro de casa. E eu aprendi a me gravar e eu gravei a minha voz. Então, a minha relação com essa voz grave, da qual eu tinha vergonha quando era mais nova, cada vez mais, sabe, ela cada vez mais sou eu. Que delícia. Agora, a gente quer momentos dos 40 anos de carreira de Zélia Duncan. Uau! E a gente vai começar, então, esses momentos que você ajudou a gente a escolher, a separar, é claro, tem todo o sentido você relembrar. E uma coisa que você lembrou agora dos seus primeiros dos anos de carreira foi exatamente a parceria de Catedral, foi isso? Por causa do Christian, né? Por causa do Christian. O Christian Noyes. Esse é o meu parceiro que brinco com ele. Sempre parece que é meu sobrinho, mas ele é um mês mais velho que eu, tá, gente? Christian, ele assina comigo a parceria de Catedral, mas sabe que nem é a parceria mais importante. A parceria mais importante é a da vida. A gente fez muitas coisas juntos. Christian me abriu a cabeça para muitos sons. E eu fui um pouco a porta-voz dele também. A gente é uma dupla inseparável, sabe, Adriana? Os meus maiores sucessos da minha primeira fase, todos eu fiz com Christian. Que maravilha, que momento bonito, que bom, né? Os encontros, a gente tem que celebrar os bons encontros. Eu sou madrinha da filha dele, que acabou de se formar, e eu conheci ele era solteiro, essas coisas. Que delícia, é bom tá assim. Afeto é bom demais. E aí tem o encontro com o público, você separou também um show marcante para você, não foi? Pois é, eu falei de um show que eu fiz, de um projeto que existia lá nos anos 90. Foi o minha primeira grande... Olha, caramba, vocês têm esse... A gente tem. Em São Paulo eu sempre me senti extremamente à vontade em casa. O público paulista sempre me recebeu com carinho. Então quando tem coisa marcada em São Paulo, eu já venho com gás, porque eu sei que a gente vai curtir. E é uma coisa dividida, a gente canta juntos, na hora de eu cantar alguma coisa que eles não conheçam, eles ficam quietos, ouvem. Então, pra mim é uma festa. Fiquei até emocionado, porque eram 60 mil pessoas, isso era uma coisa inimaginável para mim. O cuidado que eu tinha antes desses shows, eu ficava vários dias aflita. Nossa, eu descobri que a voz, ela não é nem tão frágil assim, sabe? Nem tão forte, nem tão frágil, a gente tem que cuidar dela. E aí eu me cuidei muito pra estar lá aquele dia. Que maravilha! Olha aí, a gente deu uma passada pela carreira da Zélia, a gente pôde ouvir um pouquinho do trabalho novo que ela está apresentando pra gente. Pronto, tô feliz. Obrigada, Zélia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu te agradeço o carinho de sempre, o espaço, agradeço por aí ser um lugar da gente pensar e ser feliz. A gente está precisando. Tudo de bom para você e para todo mundo daí. Tá? Até breve, até sempre. Até sempre. Vem vacina.
É isso aí, vem vacina que eu tô pronta. Muito bom. E no próximo bloco tem programação para fazer no feriado. Isso. E tem Criolo amanhã, não é beleza? E mais, as empenas de prédios de São Paulo com a suíça Mona Caron. Até já. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Metrópolis de volta. A gente vai conhecer agora a suíça Mona Caron, que promove o ativismo ambiental a céu aberto na cidade. Daquelas artistas que com seus murais deixam São Paulo mais bonita. Já várias vezes que eu estive em São Paulo, primeira vez que eu cheguei aqui, no primeiro dia quando eu cheguei, foi pedalando na massa crítica aqui de São Paulo. Então conheci primeiro toda a turma do bike, ativismo, tudo isso. E foi depois que eu cheguei como muralista. Sempre estou viajando, pintando. Agora é essa a minha pauta, né? Mas antes era essa do cicloativismo mesmo, né? Dessa vez lá, 2015, eu pintei, eu acho que era uma das primeiras empenas, né, lá no Minhocão. Realmente era um broto, né, uma pequena plantinha anunciando algo que estava para acontecer, efetivamente com uma coisa incrível, com todos esses murais aparecendo. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Parece que agora tem 20 mil painéis de murais a mais que antes, um mais incrível do outro. Eu adoro a diversidade de estilos, de direções artísticas que existem aqui nos painéis. É uma inspiração constante. Aqui volto para São Paulo, eu faço um mural com a figura masculina essa vez. Era uma outra esperança e sonho que tenho, é um exemplo de figura masculina, sensível, cuidadoso, não somente cuidar da natureza, mas cuidar metaforicamente de todas as pequenas coisas que brotam para salvar o mundo, que está queimando. Vivemos numa época de céus laranja, de incêndio, e lá embaixo está um pouco a resposta, como a nova sensibilidade que precisamos nos homens, primariamente. E agora a gente vai de música. O cantor e compositor crioulo tem novidades. Sábado rola a transmissão ao vivo de um show inédito que vai utilizar tecnologias de realidade estendida. Isso quer dizer que no palco estúdio, o crioulo vai interagir com gráficos, cenários, tudo desenvolvido por programas de criação de games. E vai ter painéis ali de LED num ambiente virtual 3D. Estamos curiosos para saber como é que vai ser o show na plataforma de streaming Twitch, no perfil do Criolo. Para a gente ter uma ideia de como será, o Criolo usou uma tecnologia parecida na produção de um clipe que ele lançou faz pouco mais de um mês nas redes sociais. Sistema Obtuso foi uma parceria com a dupla de produtores Tropiquilas. O clipe é um clipe muito legal, tem a participação também do ator Júlio Andrade e essa música, é claro, deve estar no repertório do show. Como não? Outra música nova também que o Criolo lançou faz 2 semanas, Feline, deve estar nesse repertório. É o Criolo colocando o dedo na ferida com essas músicas novas, né? Bom, falando da Twitch, nessa apresentação da Twitch, um dos atrativos é a interação, né, durante a apresentação.
muito legal. O público pode ir comentando o show. Aliás, o Criolo movimentou bastante o perfil dele na Twitch. Lá ele comanda a Criolo TV e é sensacional. Então, é legal você acompanhar e também anotar o serviço do show de sábado às 9 da noite. A gente vai acompanhar, então, o que está sendo considerado o primeiro show de realidade estendida no Brasil, pelo menos dentro da Twitch. Bom, e já o tradicional festival Coquetel Molotov, que promoveu muitos encontros virtuais para falar sobre o mercado da música e sobre a criação artística nos últimos dias, fecha os trabalhos no fim de semana com artistas que iriam arrasar, com certeza, nos palcos de Recife se a gente não tivesse em plena pandemia, né? Hoje e amanhã, à noite, vão ser transmitidas as apresentações gravadas em Gravatá, em meio à natureza. Outros registros foram feitos em um cenário mais virtual. E a gente vai poder ver no site do festival um filme criado a partir dessas apresentações. Olha só que curioso. É claro que a gente está muito ansioso para ver essa tradução cinematográfica da energia que rola num festival. E no line-up tem Lia do Itamaracá, Amaro Freitas, Bel Puan, a Alessandra Leão, Tuyo, Jupe do Bairro, entre outros artistas. Então, não perca, começa às 9 da noite. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a plataforma Cultura em Casa, que promove a virada SP Online de Peruíbe. Tem muita atração legal, não saia daí. Paz no almoço em família, paz depois da vigília, paz depois da jornada do dia a dia. São Paulo, a nossa casa, comemora nessa segunda-feira 467 anos e teremos uma programação online para celebrar a cidade. Tem muita coisa legal, é só olhar no site da prefeitura, tá? O tema é Memória, Consciência e Esperança. Ah, esperança a gente precisa. Porque na pandemia a gente teve que mudar, né? Todo mundo, né? E também a área cultural teve que se reinventar, achar soluções para estarmos juntos, mesmo separados. Um dos exemplos que deram certo foi a plataforma Cultura em Casa, que completou 9 meses agora e que produziu 2.200 conteúdos, vistos por mais de 1 milhão de pessoas. E essa plataforma promove amanhã, do meio-dia à meia-noite, a virada SP de Peruíbe, totalmente online, com shows de Jorge Aragão, Yara Renault, Brisa Flow, Marcelo Falcão e tem muita gente. Vamos encerrar o programa então com o Falcão? Bom fim de semana para vocês, um beijo e a gente se vê na segunda. Tchau, tchau. Um manto de aves planando, um manto de boas energias, um manto que salva da chuva, um manto de Ave Marias. Como criança agarrado na barra da saia com a calma da maresia, como um grande barulho no fim do dia. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, alegria. Paz no almoço em família, paz depois da vigília, paz depois da jornada do dia a dia. O sino que bate depois da liturgia. Os monstros existem, as neuras existem, tudo é a gente que cria. Insiste em nos perturbar,